Bom dia, Marcelo. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Pegando material para a gente terminar a Segunda Guerra. Vamos lá? Professora, nós estamos na última fase, tá, do conflito. Vou falar um pouquinho da participação do Brasil para falarmos depois da última fase, que é a fase do Pacífico. Vamos lá, material de vocês, página 24, por favor. Deixa eu compartilhar aqui, aí vocês podem desligar. Vamos colocar o presente lá, um bate-papo. Vamos lá. Essa é a nossa quarta aula, né, de Segunda Guerra Mundial. Trabalhamos os antecedentes, a primeira fase, as características geográficas desse processo, né? Primeira fase ali com domínio do eixo, a guerra relâmpago proposta por Hitler. E aí, na aula passada, nós falamos da reviravolta do conflito depois do ataque japonês a Pearl Harbor, né? Paramos ali no dia D, falamos de como foi a retomada do território francês e quanto que isso foi impactante para a guerra, uma vez que era um dos maiores orgulhos do eixo, né? Está dominando desde o início do conflito a região da França. Hoje a gente vai falar um pouquinho da participação do Brasil, essa participação que durante muito tempo foi vista como impossível, né? Uma participação direta. E aí a gente vai falar um pouquinho, lembrar um pouquinho do Brasil. A Segunda Guerra começa em 1939. O Brasil vivia o Estado Novo desde 1937. O Estado Novo de Vargas propôs uma forma de governo autoritário, centralizador, de característica fascista, inspirados, né, na AIB, na Ação Integralista Brasileira. Nós falamos do Plano Cohen, aquele golpe que Vargas deu para permanecer no poder. Falamos da Polaca, a Constituição de 1937, que, dentre outras coisas, previa a pena de morte. Então, nós vamos observar o quê? Que quando a Segunda Guerra Mundial começa, ela começa contra os regimes de Estado totalitário. Não foi isso que aconteceu? Né? Foi uma luta da Inglaterra e da França contra o totalitarismo alemão e italiano, principalmente, né? Então, durante os primeiros anos do conflito, se assistia a participação do Brasil como uma coisa quase impossível de se acontecer, por conta da estrutura política. Só que não foi levado em consideração a aproximação econômica e a dependência que o Brasil ainda tinha em relação às potências envolvidas nesse conflito. E quando que essa história vai mudar? Essa história vai mudar a partir de 1941, que é quando Pearl Harbor é atacado, os Estados Unidos entram na guerra, se colocam numa posição de vítimas, porque foram traídos pelo Japão num processo de reconstrução da sua economia. E nesse momento, quando os Estados Unidos entram no conflito, né, não tinha mais como os outros países permanecerem, né, aqueles que ainda não estavam diretamente envolvidos no conflito, em cima do muro, né? E aí nós sabemos que o Brasil também teve... Marcelo. Oi? Arthur pediu para aceitar ele. Arthur pediu para aceitar, mas o Arthur não está aparecendo para mim aqui. É que o Arthur já tá na sala aí, né? Ele já tá aqui. Já tá aí, ó. Ó, ele pediu para aceitar ele no grupo. Então, já aceitei todo mundo. E aí, o que vai acontecer, né? O Brasil vai ter também embarcações atacadas
pela Alemanha, vai sofrer uma pressão muito grande para entrar na guerra e essa participação vai ser vista como contraditória. Quando que isso acontece? Isso acontece em 1944, ou seja, um ano antes da guerra acabar, né? E aqui embaixo à sua direita tem o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. E a Força Expedicionária Brasileira, o Exército Brasileiro, vai enviar 25 mil soldados para a região da Itália, né? E essa Força Expedicionária tem como símbolo essa cobrazinha fumando aí, por conta de um ditado popular que sempre existiu e que no início da guerra, quando se falava da participação do Brasil no conflito, dos nossos vizinhos também, o que se comentava? Que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando a Força Expedicionária foi para lá, ela foi com um símbolozinho, pronto, agora a cobra vai fumar. Ou seja, aquilo que vocês consideravam impossível vai acontecer. E aí a Força Expedicionária Brasileira vai para a região do Monte Apennino, lá na Itália, numa condição totalmente diferente daquilo que ela estava habituada, daquilo que ela recebia treinamento. Por quê? Olha só, era uma região fria, totalmente diferente da região onde os nossos soldados tinham treinamento. Era também uma região montanhosa, então não foi uma coisa simples e fácil para um exército que diretamente nunca tinha vivido um conflito de tamanha proporção. É por isso que os feitos dos soldados, que naquela época eram chamados de pracinhas, né, ficaram tão marcados na história militar e também na história da Itália. Eu acredito que mais na história da Itália do que na história do Exército Brasileiro, efetivamente, porque até hoje os soldados brasileiros, os pracinhas brasileiros, recebem homenagens na Itália, porque a participação deles na batalha, na tomada do Monte Castelo, foi muito importante, porque ela concretiza ali, ela dá fim ao governo de Mussolini, né? Então, essa participação é muito importante para os italianos, eles são muito gratos à participação brasileira nesse processo. Contudo, quando esses soldados, muitos morreram, tem até um cemitério de soldados brasileiros lá, uma vez por ano, no dia da batalha final, a bandeira do Brasil é hasteada lá, eles são homenageados e coisa e tal, porém, essa participação, ela acaba desmontando ali aquilo que Vargas tinha montado, né? Como que eu vou enviar soldados para lutar contra um movimento que é igual ao que eu estou fazendo aqui dentro do território. Então, quando esses soldados retornam, né, eles começam a pressionar Vargas a abandonar o governo, né, a sair, desculpa que eu pulei aqui, a sair do governo, a abandonar. Então, o final da Segunda Guerra Mundial também significa o final da era Vargas. Vargas é pressionado a sair no poder e quando ele sai, ele fala, né? Eu volto e eu volto nos braços do povo. Então, no próximo capítulo, Vargas vai voltar à cena, né? E aí eu vou passar até um trabalho, depois a gente vai debater sobre isso, depois que passar essa semana de prova. Tá? Mas a participação do Brasil na Segunda Guerra foi extremamente ativa. Agora a gente entra na fase final, né, do desmontar do conflito. Como aconteceu na região ocidental, nós falamos na aula passada, o que foi o dia D, como que a Inglaterra e os Estados Unidos conseguiram expulsar, né, o eixo de dentro do território francês, como que eles buscaram cercar o território alemão.
e agora nós estamos ali na fase final da guerra na Europa, porque também tem a continuidade desse conflito no Pacífico por mais um tempo, tá? No dia 16 de abril de 1945, teve início a ofensiva contra Berlim. Todos os países que se opunham ao grupo, que compunham, perdão, o grupo dos aliados invadem Berlim, né? Ao saber disso, ao saber que os territórios que ele consideravam essenciais, o espaço vital dele estava todo se desmontando e que os aliados estavam conseguindo retomar as terras que ele conquistou de 39 até 43 de certa forma até bem fácil, Hitler se suicida, né? Ele não aguenta a pressão, não queria ser pego por esse exército, e aí ele se mata, ele e a esposa dele também, no mesmo dia, né? Quando ele descobre que as tropas estão invadindo a capital, ele se mata, né? E aí no dia 8 de maio, uma semana depois, toda a cidade já estava sendo tomada, né? E na parte ocidental a guerra já tinha acabado. Porém, o fim dessa guerra no Ocidente não significou o fim da Segunda Guerra como um todo, né? Primeiro que muitas coisas começaram a ser desvendadas, a aparecer depois das ofensivas na região da Alemanha, na região da Polônia, porque se tinha conhecimento desses campos de concentração, mas não se sabia a quantidade, nem a quantidade de pessoas que tinham lá dentro. Então, tudo ali vai começar a ser desmontado a partir da entrada dos Estados Unidos, e o mundo vai começar a entender o que realmente estava sendo feito durante a Segunda Guerra. A gente precisa lembrar que o governo de Hitler era um governo autoritário e que censurava a maior parte das informações. Vocês observaram isso no documentário Arquitetura da Destruição, e o mundo só vai começar a entender os números da guerra e o que o eixo fez durante essa guerra a partir de 1943, né? Então, agora nós estamos na fase final, né? Nos últimos meses de 1945, se toma a Itália, tira Mussolini do poder, Mussolini é assassinado, Hitler se mata, e o Japão? O que vai acontecer com o Japão? Porque a gente precisa lembrar que o Japão foi o responsável pela reviravolta da guerra. O que teria acontecido se o Japão não tivesse atacado Pearl Harbor? Esse conflito teria durado mais, a Alemanha teria conquistado, enfim, o seu espaço vital, o Terceiro Reich. O que teria acontecido, né? A gente nunca vai conseguir saber exatamente, né? O que se sabe é que esse momento, essa ação pouco pensada pelo Japão, acaba provocando uma reviravolta muito grande no conflito. Aí você que está aqui pensando, bom, mas se Hitler morreu, se Mussolini morreu, é lógico que o Japão vai se entregar, né? Mas não é isso que acontece. Os japoneses vão resistir em cima de um espírito totalitário que era extremamente nacionalista por bastante tempo. Então, nós estamos aqui em abril, e a rendição japonesa, ela só vai começar a acontecer a partir de agosto, né? Como os japoneses continuavam na guerra sozinhos contra todos os aliados e os países que estavam junto com os aliados, eles começam a tomar ações um tanto quanto assim assustadoras, né? Como foi, por exemplo, a dos kamikazes, né? Tá aí do seu lado direito do material. Quem eram os kamikazes? Eram soldados extremamente nacionalistas, obviamente, ninguém vai fazer isso se não tiver um amor incondicional, um fanismo pelo seu país, que se matavam atacando áreas de interesse ou de oposição ao governo japonês. Os kamikazes, eles pilotavam aviões de pequeno porte, atingiam uma altura muito grande, miravam no lugar, sendo esse lugar uma embaixada, uma representação de algum país, um lugar que tinha interesse por parte do Japão
em ser destruído, e eles atiravam meu pai, que fugiu a palavra, a aeronave em cima do lugar e se matavam. Olha só o ponto que chegou o nacionalismo, né? Essa visão extremamente exagerada de amor ao Estado. Bom, mesmo estando numa condição de isolamento contrário à maior parte dos países, sozinhos os japoneses vão resistir. E é aí que os Estados Unidos irão promover uma vingança que, ao meu ver, já era desnecessário para o momento do conflito. Mas aí tem outras coisas envolvidas, né? Nós vamos falar agora das duas bombas que dão fim à Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas são desenvolvidas durante esse conflito por grupos, por cientistas, dentre eles judeus, né? Einstein estava nos grupos desses pesquisadores. Eles fogem com essa arma, com essa arma não, com a tecnologia que eles tinham desenvolvido, com esses estudos, e eles dão esses estudos para os Estados Unidos, que fabricam as bombas que dão fim aí à Segunda Guerra Mundial. Quando que acontece? No mês de agosto de 1945, né? Quando a gente fala dessa construção histórica e do olhar do Ocidente em torno de tudo isso, bom, os japoneses atacaram uma base militar, os japoneses atacaram Pearl Harbor. A gente sabe como isso aconteceu e quais eram as condições dos Estados Unidos na época, por que isso foi considerado uma traição muito grande, né? Mas a gente também sabe que bombas atômicas não eram armas utilizadas no período, não se tinham armas tão poderosas como essas que foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa semana se lembrou o 11 de setembro, né? O que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos e quanto que isso foi repetitivo na história. Não existe ninguém que não conheça a história do 11 de setembro de forma tão profunda. Mas o 7 de agosto e o 9 de agosto pouco se fala, né? Que foram as datas do lançamento dessas duas bombas atômicas, porque uma já tinha provocado um impacto muito grande. A segunda é aquela que vai virar uma página da história, né? Aqui está a bomba, antes do seu lançamento, aqui está a imagem construída, registrada durante o período da explosão. A primeira foi em Hiroshima e a segunda foi em Nagasaki, né? Duas bombas de poder de destruição absurda. Tem uma imagem, não está nesse material, está no meu material antigo, poderia ter colocado ela aqui, que transforma essa fumaça aqui num rosto do palhaço do McDonald's, que é um símbolo de transição histórica. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do lançamento dessas duas bombas. Por quê? Apesar da primeira bomba já ter provocado um impacto muito grande e a certeza de que os japoneses, mesmo com todo o fanismo, não conseguiriam resistir durante muito tempo, qual era a necessidade de se lançar uma segunda bomba atômica 2 dias depois? Qual que era a necessidade disso? A imposição bélica de uma potência que despontava como liderança internacional. O que nós vamos observar nesse marco aqui? Que o mundo nunca mais foi o mesmo. A Segunda Guerra Mundial levou à destruição de todas as potências que sempre ditaram as regras históricas, as regras econômicas, foram elas que compartilharam a África e a Ásia, foram elas que protagonizaram o processo de colonização do continente americano, que explorou o continente americano durante 400 anos e que depois foi lá e redividiu a África e a Ásia
essas potências, elas cairão por terra depois da Segunda Guerra Mundial. Elas entrarão numa crise muito grande, precisarão se reconstruir. E os Estados Unidos vão partir agora para uma nova fase e essas bombas vão ser o símbolo disso. Olha só, deu para entender que a partir de agora quem vai lançar as cartas somos nós, né? Então a bomba atômica ela tem um símbolo político muito grande. Foi uma ação desnecessária, uma ação destruidora, sem precedente, que é pouco lembrada perto daquilo que se faz no 11 de setembro. Né? Nada foi tão monstruoso. Por quê? Porque eu considero que essas duas cidades, que eram as duas cidades, assim, eram duas cidades extremamente populosas, foram atacadas desconsiderando os aspectos éticos da guerra, porque quem sofre ali são os civis, são as crianças, são os idosos, são as mulheres, né? Uma bomba já faria um efeito político de fim de guerra. Pronto, estamos vingados. Duas mostram o quê? A partir de agora, coloque-se no seu lugar, porque quem vai ditar as regras somos nós. Então, o mundo, a partir dessa bomba, ele passa a ser dividido entre duas potências, né, que nós vamos estudar em sequência. Os Estados Unidos, que vai liderar a reconstrução da Europa e liderar toda a manutenção do capitalismo, e a União Soviética, que nasce em 22 e vai durar até 1991, representando aí já o olhar do socialismo em relação a esse desenvolvimento das potências. Vocês estudaram isso lá no 9º ano, nós vamos estudar isso novamente nos próximos capítulos, né? Mas precisa lembrar que essa bomba é justamente isso, é um divisor. Tem um Globo Repórter muito legal sobre o Japão, 2 episódios inclusive, que fala da reconstrução do Japão depois de Hiroshima e Nagasaki, e mostra como que a força deles, né, esse nacionalismo e esse desejo de estar longe do totalitarismo, das construções das ferrovias lá, como que as ferrovias foram importantes para a reconstrução econômica dessas cidades, assim, as consequências que uma bomba radioativa deixa num lugar. Décadas e décadas eles sofreram por conta daquilo ali, né? Do que essa bomba deixou para eles, que é uma herança que infelizmente eles vão carregar para sempre, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi o auge da barbárie, da loucura pelo poder. E nós vimos isso dos dois lados, né? Assim como a bomba atômica foi uma atitude já desnecessária para o momento que eles viveram, né? Agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que se encontrou no final dessa guerra, né? Que são esses campos de concentração. E quando eu falo de campo de concentração, como historiadora, vem automaticamente na minha cabeça, assim, a necessidade de se falar disso, mesmo que tenha passado 70, 80 anos, e de se repensar determinadas coisas. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Assim como existe em Hiroshima e Nagasaki memoriais que recordam as bombas, né, e os efeitos delas na história do povo japonês, nós vamos perceber na Alemanha o desejo de manter as heranças desse momento que nós vamos falar agora, para que eles não se repitam. Eu falei disso com vocês lá em regimes totalitários, eu acho essencial, eu acho extremamente importante recordar isso aqui agora, né? Porque foi o momento mais triste da história do planeta. Não tem como narrar isso, assistir o Menino do Pijama Listrado, assistir Olga, assistir a Lista de Schindler, sem pensar, né? E a arquitetura da destruição também, né? Para quem prestou atenção, sem avaliar o quanto que aquilo foi monstruoso e o quanto que a mente humana pode ser má
quando ela carrega ali o desejo do poder exacerbado, né? Esses campos de concentração que nós vamos falar agora, eles estão lá. Se eu sair daqui agora, se você sair daqui agora, você vai visitar esses lugares. E existe uma crítica, inclusive, muito grande às pessoas que visitam esses lugares, sem saber exatamente a história que se viveu ali, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver um fotógrafo que, na verdade, acho que é um designer, que ele reproduziu fotos de turistas que vão em campos de concentração e tiram fotos em campos de concentração como se estivesse na praia, como se estivesse numa ilha paradisíaca, e aí ele pegou essas fotos e colocou essas pessoas em cima de corpos. Vocês chegaram a ver isso? Eu poderia até ter colocado aqui. Por que ele fez isso, né? Para que as pessoas passem a olhar o significado desses lugares para o povo alemão, o povo judeu, o povo cigano, né? E por que esses lugares estão lá até hoje? Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Quando eu permito que esses lugares fiquem ali, eu vou impedir que movimentos como esse ocorram novamente. O povo alemão, ele sente vergonha desse momento da história deles. E é por isso que eles deixam tudo ali vivo, para que isso nunca mais se repita. Né? O que eram os campos de concentração? Eram lugares para onde as pessoas eram levadas para serem escravizadas, torturadas e mortas, simplesmente porque um líder totalitário considerava que essas pessoas eram inferiores a eles. E por serem inferiores, precisavam ser exterminadas. Por isso que não existe um número fechado dessa guerra. Por isso que a gente não pode olhar essa guerra como um número só. Porque nós nunca poderemos calcular o que foi feito dentro desses campos de concentração, né? Onde as pessoas eram torturadas, elas sofriam de forma absurda, né? Simplesmente porque eram consideradas inferiores. E quem estava lá? Quem fazia parte desses grupos? Aqui embaixo, no material, pontua para vocês, né? Ciganos, judeus, ciganos e judeus a gente sempre soube disso, né? O povo cigano também é um povo que sofre preconceito até hoje, muita perseguição em alguns lugares da Europa, partidos políticos, pessoas que faziam parte de grupos políticos, como anarquistas e comunistas. Aí eu vou lembrar de Olga Benaro, que além de judia era comunista, né, inimiga do Estado alemão, os homossexuais, as minorias religiosas, como as testemunhas de Jeová, né, também foram perseguidos. Esses grupos participaram ali de movimentos desumanos, de extermínio, com números, como eu disse aqui, incalculáveis, né? E aqui estão imagens desses campos de concentração, onde as pessoas morriam de várias formas, né? Existia ali um ritual, as roupas eram parecidas, as tatuagens que eles faziam nos presos para mostrar se era judeu, se era cigano, tinha um número, tinha uma tatuagem, geralmente eles colocavam no punho, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do final dessa guerra, que significou isso para a geografia, para a geopolítica, né? Então, ela começa em 39, ela acaba em 45. Apesar do Japão ter sido atacado em agosto, eles continuam resistindo. A guerra só tem fim mesmo, assim, é considerável o fim dela em dezembro, tá? E os tratados só começam a ser efetivamente reconhecidos a partir de 46. Tem-se base aí de mais ou menos 17 milhões de militares mortos e 34 milhões de civis. Marcela, isso é um número fechado? Eu posso ter isso como base? Mais ou menos. Porque, como eu disse para vocês, dentro dos campos de concentração a gente não tem número exato. Como a maioria ali era civil, pode ser que esse número seja bem maior, tá? As primeiras
os primeiros tratados são assinados na primeira fase ainda, de 1945, né? Que são os tratados que tentavam redividir as terras que Hitler tinha invadido, né? Tentava ali reorganizar a situação. De todos os tratados, eu considero mais importante a Conferência de São Francisco, porque ela cria a Organização das Nações Unidas, né? Que é a ONU, que vocês sabem que é uma instituição que busca evitar que esse movimento aconteça novamente, né? Ela devolve os territórios para os seus povos de origem, né? E a Conferência de Potsdam, que é uma conferência que acontece logo depois da morte de Hitler. Ela vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Uma parte vai ficar com a Inglaterra, uma parte vai ficar com os Estados Unidos, outra com a França, outra com a União Soviética. Depois, né, na década de 60, com o Muro de Berlim, nós vamos perceber a divisão desse território em 2 grupos, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a comunista e a capitalista. Mais na frente nós vamos falar mais desses tratados. E aqui, né, um mapa que mostra bem o que acontece depois, né? A região da Alemanha aqui, como ela fica, o território que fazia parte da antiga União Soviética vai prevalecer assim até a década de 90. Final da década de 80, que as coisas começam a mudar, a União Soviética só acaba em 1991, e o que vai acontecer com a Alemanha, né? Que é aí considerada a principal causa para a Segunda Guerra, por conta da invasão da Polônia e a liderança toda que ela tem durante toda a primeira fase do conflito, né? Ela vai ser dividida, como eu disse para vocês, em Potsdam, em 45 ainda, em 4 zonas de influência. Contudo, nós sabemos que o final da Segunda Guerra significa o início da Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? Foi a bipolarização. O mundo passou a ser dividido politicamente em 2 grupos. Os que estavam do lado da União Soviética, comunista, e os que estavam do lado dos Estados Unidos, capitalista. Como os 2 foram vencedores da Segunda Guerra, e Potsdam deixa isso claro nessa divisão, né? Na década de 60 nós vamos ver ali, né, entre 45 e 60, a divisão oficial do território da Alemanha. A Alemanha Oriental fica sob o poder da União Soviética e a Alemanha Ocidental sob o poder dos Estados Unidos, né? E assim vai ser até 1989. Então nós vamos voltar a falar disso aqui no finalzinho do ano, né? Marcelo, o que acontece em 1989? O muro vai cair. E a queda do Muro de Berlim, que é considerado o Muro da Vergonha, o maior símbolo do período da Guerra Fria, vai abalar de forma significativa a União Soviética, e aí, 2 anos depois, a União Soviética acaba, ok? Fofinhos da tia Marcela, há alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Arthur Mendonça arrumou uma foto do Ronaldo magro, hein? Eu não estava nem reconhecendo quem era esse daí. Uai, quem que é? Depois que eu fui ver que é o Ronaldo. Eu não vejo Ronaldo assim há bastante tempo. Queridos, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo? Posso passar? Posso fechar? Então, beleza. Essa semana vocês vão estudar para a nossa provinha. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, né? A minha prova com vocês é na sexta-feira. Provavelmente eu vou participar da aplicação dela, né? Qualquer coisa, estou aí para ajudá-los, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.